gente, tudo bem? Nós vamos ler um texto que está lá em Mateus 21, de 28 a 32. E a gente não tem, eu pelo menos não tinha muita intimidade com esse texto. Eu já li, mas não é um texto assim muito comum para mim, que eu leio sempre. E fala assim, do 28 a 32. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, hoje vai trabalhar na vinha. E ele respondeu: Sim, senhor. Porém, ele não foi. E dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas esse respondendo, falou assim: Não quero. E depois ele, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhe Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem do reino de Deus, porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Não arrependestes para acreditarem nele. Então, esse texto, ele fala sobre fé e obediência de verdade, né? Porque existem princípios espirituais que a gente, que conhece a palavra de Deus, a gente não pode deixar para trás. A gente não pode deixar de ter, que é fé e obediência. Um pouquinho antes desse texto de Mateus 21, vem falando em Mateus 20 sobre uma árvore, uma figueira infrutífera. Mas é uma árvore, uma figueira, que ela está com as suas folhas perfeitas. É uma árvore que você fala assim, é uma árvore, né, que está perfeitamente como uma árvore saudável, só que ela não produz fruto. E o que isso tem a ver com esse texto de Mateus 21, de 28 a 32? Quando o pai chega e pergunta para o filho assim, ó, fala para o filho, né? Não pergunta, ele ordena. Ó, você vai trabalhar amanhã, você vai trabalhar amanhã na roça, nem me lembro mais qual é. E aí o filho fala, tudo bem, eu vou. Só que ele não foi, ele fingiu, na hora, aparentemente, ele estava o quê? Obedecendo o pai. O pai vai e fala, chama ele para trabalhar, e ele fala, ah, tá, tudo bem, eu vou. E no outro filho, ele foi e perguntou, falou, né, a mesma coisa, ó, amanhã você vai trabalhar comigo. E o filho vai e fala, não, eu não vou não. Aqui trabalhar na vinha, né? Na roça, na vinha, onde tem os pés de uva. E o segundo filho vai e fala, não, eu não vou. Só que o pai dele tinha falado, né? Então ele se conscientizou, ele se arrependeu e falou, não, pai. Chegou na hora, o filho estava lá trabalhando. E não adianta a gente ter uma vida com Deus apenas aparente, apenas em lugares onde a gente está sendo visto. A nossa vida com Deus, ela tem esse princípio, né? Esse princípio espiritual de fé e de obediência, principalmente quando ninguém está vendo a gente. E isso falando sobre essa figueira infrutífera, os frutos que o Senhor fala, eles não são somente frutos de serviço, de trabalho, de coisas que você esteja fazendo. Os frutos primeiros que a gente produz para o Senhor são frutos de arrependimento. Então, não é uma coisa aparente. Por exemplo, eu estava outro dia passando na rua e eu estava vendo uma senhora, ela estava com uma saia bem comprida
Ela estava com uma blusa também de manga comprida, ela estava com o cabelo presinho. E você olhava para ela, você fala assim, poxa, ela deve ser, né, de repente, de uma dessas igrejas que só pode usar roupas assim, né? Mas quando eu passei por ela, eu vi que ela estava com um cigarro na mão. E pela aparência, a gente não tem como julgar a pessoa. Como que a gente vai saber se ela é crente, se ela não é, se ela está usando aquela roupa porque ela é, por exemplo, da Assembleia de Deus, que é uma igreja que algumas ainda permanecem, né, com o uso desse tipo de roupa, assim, mais comprida. Ela está com cigarro na mão, como é que eu vou saber? De repente ela é uma nova convertida. Então, pela aparência, né, pelo que a gente aparenta por fora, pelo que a gente fala da boca para fora também, não tem como basear o que a gente realmente é. Então, o Senhor está ensinando a gente aqui que nós precisamos ter realmente dentro de nós aquele sensorzinho do Espírito Santo que fala quando a gente está fazendo alguma coisa errada, quando a gente responde de uma forma mais grosseira, quando a gente esbraveja no trânsito, quando a gente faz alguma coisa que a gente tem noção, que a gente tem certeza de que a gente está desagradando ao Senhor. Então, que a gente possa meditar hoje nesses dois princípios específicos, né? Esses dois princípios espirituais, fé e obediência. Se você tem fé, se você acredita em Deus e nas coisas que Ele propõe para nós como ser humano, nós precisamos obedecer. Não somente de aparência, não somente da boca para fora, mas nós precisamos ter essa consciência desse segundo filho aqui, que embora ele tenha falado não, eu não vou trabalhar, a consciência dele, ele se arrependeu e ele foi trabalhar. Então, que a gente tem essa força de obedecer ao Senhor, porque nem tudo que o Senhor pede pra gente é fácil da gente fazer. Nem tudo que o Senhor pede pra gente é bom, no sentido de que a gente vai numa boa. Muitas vezes, quando alguém faz alguma coisa para você e você vai lá e perdoa essa pessoa, muitas pessoas elas não vão entender o que você está fazendo. Nem você mesmo, às vezes, vai achar tão tranquilo, né? Aliás, nunca vai ser muito tranquilo. Porque se alguém te ofendeu, como você vai lá e você vai perdoar essa pessoa? Mas nós fazemos porque nós temos consciência de que o Senhor, Ele pede que a gente faça assim, que a gente seja manso, que a gente seja perdoador, né? Que a gente seja ensinável principalmente para aquilo que o Senhor ensina para a gente. E isso vai fazer a gente ser ensinável também para o outro, que a gente está sempre aprendendo. Então, que o Senhor hoje possa fazer, né, que os princípios espirituais da fé e da obediência, elas possam crescer dentro de nós como povo de Deus, para que a gente não sirva, que a gente não siga, que a gente não tenha o Senhor apenas como uma aparência, mas de coração sermos frutos de arrependimento, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.